Então, boa noite para todo mundo que está entrando aí para poder assistir nossa live hoje do Conselho. A gente está aqui com um grande prazer, né? Meu nome é Carolina do Carmo, eu sou conselheira agora do 12º Colegiado do Conselho Regional de Fonoaudiologia, Primeira Região, e a Marcela também. Marcela, pode se apresentar? Eu sou Marcela Alves, fonoaudióloga, especialista em linguagem e atuo na área do autismo, né? Eu também sou conselheira do Conselho de Fonoaudiologia do Rio. E aí a gente está aqui hoje para falar sobre o TEA, né? Ontem foi o dia mundial de conscientização sobre o autismo, né? Então é um tema que é super pertinente e principalmente nesse momento de distanciamento social. Então, a gente vai discutir um pouquinho a respeito das estratégias que a gente pode usar com as crianças, né? A Marcela vai falar sobre a experiência dela e aí a gente vai fazer um bate-papo. Quem tiver pergunta pode ir colocando aí, que a gente vai tentar responder, né? Aquilo que a gente souber, claro. Uhum. E a gente tornar isso bem interessante nesse bate-papo. Então, todo mundo que quiser perguntar, fica à vontade. Antes da gente começar, eu queria dizer para todos os fonoaudiólogos que todas as informações a respeito dos posicionamentos do Conselho, quanto a esse tempo de quarentena, quanto a esse tempo que a gente está no enfrentamento do coronavírus, tá tudo lá no site do Conselho. Então vocês podem buscar lá todas as informações. O site do Conselho está recheado, né, de informações para vocês. www.crefono1.gov.br. E esse é o canal de comunicação com o Conselho, porque devido às questões, né, de prevenção ao coronavírus, o Conselho está com a sede fechada por tempo indeterminado. A gente não sabe até quando vai durar essa medida provisória, né? Então a gente está nesse atendimento online. Então vocês entram no site do Conselho, crefono1.gov.br, e vocês vão entrar na barra do Fale Conosco, e aí as demandas todas vão ser direcionadas para os setores responsáveis, porque está todo mundo trabalhando remotamente, né? Então vocês podem encaminhar todas as perguntas lá. A gente tem uma aba específica do coronavírus, e lá tem também todas as informações, tudo que já apareceu enquanto medida provisória e tudo que o Conselho Federal colocou como normativa, vocês podem consultar nessa abinha lá no site sobre o coronavírus, tá? Todas as resoluções, resolução de telesaúde, os informes sobre o que fazer, o que é possível fazer, o que procurar nessa época de distanciamento social para o fonoaudiólogo está disponível lá no site, tá? Então, todo mundo pode baixar, pode entrar na página, e procurar por essa aba do coronavírus. Fora isso, todas as informações sobre o Conselho também vocês encontram lá no site, certo? Bom, acho que a gente pode começar, né, nossa live de hoje. Agradecer a presença de todo mundo que está aí junto com a gente. E aí a Marcela vai falar um pouquinho da experiência dela em telesaúde, né, nesse tempinho que a gente está de quarentena, e aí é um bate-papo, né? A Marcela vai falando, eu vou falando também, vão chegando as perguntas, a gente vai tentar responder as perguntas para a gente tornar esse bate-papo bem dinâmico, tá bom? Então, vamos lá. Boa noite, de novo. Quando me chamaram, quando fizeram o convite para participar dessa live, eu fiquei muito, assim, feliz, né? Porque por ser o dia da conscientização do autismo, que foi ontem, eu atuo diretamente nessa área. E quando falou sobre a fonoaudiologia em época de distanciamento social, é um desafio ainda maior, né? Para quem atua com TEA. E para mim também não foi diferente, né? Eu vou contar aqui a minha experiência nesses últimos dias, realmente,
como fonoaudióloga, como profissional, e até mesmo dar sugestões para vocês, para ter um caminho a seguir de como eu fiz, de como a gente está procedendo, como eu estou procedendo, e para a gente, unidos, a gente alcance objetivos legais, sabe? Porque até mesmo ontem eu estava vendo na Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia que eles falaram que vai existir uma fonoaudiologia antes e depois do Covid, né? Com essa questão da teleconsulta, né? Muitas pessoas foram desafiadas realmente, muitos fonoaudiólogos, a incluir isso, né, na sua vida profissional. E eu acho isso muito bacana. Vou falar um pouco da minha experiência, né? Quando veio essa questão do Covid, que a gente tinha que ficar em isolamento, em quarentena, foi meio que desesperador, né? Assim, pra gente que atua com crianças autistas, a gente sabe que o social é muito importante, que a terapia, o físico é muito importante, estarmos com ele é importante. E aí, aqui na minha região, onde eu moro, os fonoaudiólogos entraram em contato imediatamente, uma com as outras, para a gente ver que mês a gente ia conseguir, depois que o conselho liberou a teleconsulta, como a gente iria proceder, né? E eu fiquei, todo mundo acho que ficou meio desorientada no dia, e tivemos que estudar, tivemos que buscar estratégias para auxiliar essas famílias nesse furacão que aconteceu, né? E como, assim, eu fiz isso, né? Eu acho que, eu fui por impulso. Não, vou fazer assim, vou fazer o planejamento tal e tal e tal. Vou fazer tudo isso do jeito que eu acho que tem que fazer, né? Isso na primeira semana. E depois eu reavaliei tudo que eu estava fazendo, porque foi um desgaste absurdo mentalmente para mim, sabe? O home office é muito mais desgastante do que você atender 10 autistas em um dia, né? Porque você faz o planejamento, você não sabe como tá aquela família, então você tem que pensar em tudo, né? No total, assim, da criança. Então foi um desafio. E a primeira coisa que eu pensei vou entrar em contato com os pais. Como eles querem ser assistidos, se eles querem ser assistidos, estou à disposição de todos, né? Alguns pacientes eu consigo fazer orientação com ele no vídeo, atendimento efetivo com a criança, e a maioria não, porque eu tenho muitas crianças de estimulação precoce. Então, assim, eu tenho que dar orientação sistemática aos pais, né? E nessa hora a gente tem que realmente abaixar, né? Baixar um pouco a nossa ansiedade como terapeuta, pensar em todos os aspectos, analisar. E a minha forma de ajudar esses pais, de dar orientação foi: o que eu estou fazendo com essa criança? Quais são os meus objetivos hoje com essa criança? E aí traçar objetivos claros para os pais, por escrito mesmo, digitei todos os objetivos que eu tinha com aquela criança. Só que eu fiz os objetivos de acordo com aquela necessidade familiar, sabe? Porque depois isso ficou mais consistente. No início estava sendo tudo muito perdido, mas depois a gente teve mais consistência, porque não é só um distanciamento social, uma teleconsulta normal. Não, é uma teleconsulta em meio a um caos que as famílias estão sem trabalhar, os pais, as mães, muitos estão em home office. Então, a gente tem que entrar nesse furacão para orientar esses pais, porque é necessário, né? Então, fiz um planejamento pensando na vida diária daquela criança, né? Eu tenho que trabalhar o quê? Contato visual, eu tenho que trabalhar engajamento social. Então, vamos aproveitar coisas do dia a dia daquela criança para os pais, sinalizando aos pais o que tem que ser trabalhado, para eles pegarem momentos daquele dia com a criança e usarem. Claro que tem alguns pais que precisam de uma coisa mais concreta. Marcelo, eu quero brincadeiras que eu posso fazer com ele. Ótimo também. Tem pais que vão dar conta de fazer brincadeiras e me mandam vídeos, eu supervisiono. E isso é muito legal, né? A experiência, o lado bom disso tudo que eu vi, né? Porque quando a gente trabalha com TEA, a gente trabalha com famílias,
né? E as minhas famílias são maravilhosas. Então, assim, eu recebi uma mensagem de uma mãe falando assim: ai, Marcela, eu não tô legal para fazer isso, eu não vou fazer, e tal, ponto. No outro dia, essa mãe me ligou e falou assim: Marcela, minha filha mais velha falou comigo que vai me ajudar, o marido vai me ajudar. Então, separaram um momento do dia para realmente estimular a criança, para estar junto, para brincar. E a gente sabe que isso tudo vem por afeto. Se você não estiver bem, se os pais não estiverem bem psicologicamente falando, não vai conseguir estimular aquela criança de uma forma bacana, sabe? Marcela, eu acho importante falar que esse momento de acolhimento da família é crucial, porque a gente entender se a família tem essa disponibilidade para poder organizar um momento de brincadeira e a gente propor os objetivos para essa brincadeira, fantástico. E as famílias que não têm condição disso, porque tem que arrumar a casa, tem o outro filho, tem para a casa do outro filho, tem a rotina do dia a dia, tem o marido que está em casa e tem a atenção também para os outros familiares. Então, se a gente não tem essa disponibilidade da família, a gente também tem que se reajustar e refazer uma programação para a gente poder alcançar os nossos objetivos terapêuticos em casa, mas dentro da rotina, né, dessa casa, dentro da rotina da família. Então, eu penso que o desafio está aí, fazer essa escuta, essa observação, esse acolhimento familiar, para a gente poder conseguir organizar. Bom, eu vou conseguir propor uma brincadeira, né, como você falou, que é bem parecida com o que a gente faria no consultório, ou não, eu vou ter que aproveitar uma iniciativa da casa, ou o pai vai me mandar um vídeo dessa criança para a gente poder analisar o que está acontecendo nessa situação e propor algumas estratégias de rearranjo dessa situação, né? Então, acho que é esse acolhimento que é crucial, que é primordial para a gente pensar em qualquer tipo de conduta em telesaúde. Sim, com certeza. E até mesmo porque fala, né, Carol, que os pais, eles têm que estar em... Ai, saiu aqui o negócio. Eles têm que estar dispostos, né, a essa orientação, né? Tem que ser uma coisa em comum acordo, né? Porque eu tenho pais que, nesse momento, não querem essa orientação, porque não estão bem, e a gente tem que respeitar, e tudo bem, entendeu? Eu acho isso muito importante. E como a Luana falou, né, a questão da rotina. Então, isso também é um problema inicialmente, porque mudou tudo. Mudou porque eu não posso ir para a rua, mudou porque eu não posso ir para a fono, mudou porque eu não posso ir para a escola. Então, explicar para a criança a respeito dessa mudança da rotina e implementar uma outra rotina dentro de casa também é um desafio que o fonoaudiólogo pode dar esse suporte, né? E ele consegue apoiar a família, tanto para construir essa história do não poder sair de casa e não poder mais fazer o que eu fazia antes, quanto para poder organizar uma nova rotina dentro da casa. Porque a rotina para eles é primordial, né? Tem alguns pais que me pediram um quadrinho de rotina, me solicitaram para ficar visualmente para toda a família, porque aquela criança segue muito a rotina e ele precisa, então acho isso muito válido, né? Pensando no que você acabou de falar, né, dessa rotina visual, a gente até estava conversando outro dia, né, Marcela, eu e você, a respeito dessa organização visual da rotina. A gente tem que ter uma observação a gente, enquanto fonoaudiólogo, tem que ter uma observação muito grande de como a criança responde a essa orientação visual. Porque uma coisa é eu colocar fotos da própria criança fazendo a rotina e outra coisa é usar símbolos, né? Colocar figurinhas que representem essa rotina. Então, eu preciso observar. Eu, enquanto fonoaudiólogo, tenho que entender se minha criança ela só faz uma representação ou será que ela já é simbólica? Porque se ela só fizer representação, eu preciso colocar uma foto, eu preciso colocar ela
lendo um livro, eu preciso colocar ela indo ao banheiro, eu preciso colocar ela arrumando a mesa do almoço. Agora, se ela já é uma criança que entende o uso simbólico, né, o simbolismo, a gente pode colocar, assim, imagem. Então, um bonequinho da revista que serve como marco, né, para poder marcar aquela parte da rotina. Então isso é uma coisa muito importante, porque às vezes às vezes a família fala pra gente, eu até coloquei uns símbolos para ela, mas não funcionou. Mas será que ela entende o símbolo? Então, sim, antes de tudo, entender qual é a função comunicativa que está aí por trás desse símbolo, se precisa de uma coisa real ou se pode ser já um simbólico, isso faz toda a diferença para dar certo ou não essa rotina visual, né? Com certeza. Estão falando aqui se eu puder disponibilizar o quadro de rotina para a gente ver. Eu fiz um quadro, tipo um calendário semanal, sabe? Para os pais mesmo. Eu tive alguns pais que eles precisaram desse quadro e outros para criança. Eu posso colocar assim. Eu fiz no Canva, bem simples, sabe? E enviei para os pais com o nome da criança e tal. Foi uma forma que uma mãe me pediu, porque ela disse que ela precisa visualmente estar com aquela rotina estabelecida, até porque é um momento, Carol, que a gente não sabe até quando vai isso, né? Exatamente, está tudo muito incerto. E essa imprevisibilidade para o autista ainda é mais desafiador. Sim. A gente não sabe o que vai acontecer a respeito se a gente vai continuar em casa, se a gente vai voltar para aquela rotina antiga, se a rotina antiga vai ter modificação por causa dessa quarentena, né? Sim. Então, é tudo muito incerto. E essa imprevisibilidade, se pra gente é ruim, a gente que tem uma habilidade para poder abstrair as informações mais coerente, né? mais tranquila, imagina para quem tem essa dificuldade de organização do pensamento, né? Então, a gente tem que se preocupar, sim, com essas rotinas, com esses quadros de rotinas e pensar muito nisso. Como a criança significa esses símbolos, porque senão às vezes a gente vai achar que está ajudando e na verdade a gente não está ajudando em nada, porque a gente não está oferecendo aquilo que a criança precisa, e sim o que a gente acha que ela vai ajudá-la, né? Então acho que a observação é o ponto principal, né? Quanto a esses quadros de rotina. E nesse momento, as famílias também, estando mais com a criança, têm a oportunidade de observar melhor os comportamentos, né? Eu sei que podem vir comportamentos inadequados nesse momento, mas é uma oportunidade para observar e pegar o lado bom disso, sabe? Conhecer melhor a minha criança, sentar na hora, tem que ir para a escola, tem que ir para terapia, tem que fazer. Então, eu tô falando para os pais, então agora você acorda, coloca a mesa do café da manhã, pede ajuda, toda a família junto, porque isso é uma coisa que no nosso dia a dia a gente não faz, porque é tudo muito corrido. Então, acho que a gente tem que aproveitar essas oportunidades e realmente dar oportunidade para a criança desses momentos dessa vida social familiar, sabe? Eu acho também que a gente tem que prezar muito por isso. Tem que ver o lado bom da coisa também, né? Senão e orientar o pai que essa rotina também tem objetivo, que também tem objetivos fonoaudiológicos, né? Então eu estou trabalhando comunicação a todo momento, eu estou trabalhando planejamento. Se eu peço para a criança organizar a mesa junto comigo, eu estou trabalhando com ela, né? Organização do pensamento, eu estou trabalhando com ela classificação, eu estou trabalhando com ela vários quesitos fonoaudiológicos que de repente eu estaria trabalhando no consultório com uma brincadeira específica, mas eu posso em casa aproveitar essas oportunidades, né, de trabalho. Sim, e interessante, Carol, que disso tudo, assim, a gente vê que os pais estão muito engajados, sabe? Isso é muito legal, muito bacana, né? Então, assim, é um enriquecedor pra gente como terapeuta, e até eu fazendo as orientações, quando a gente está na terapia, eu atendo em consultório, então eu atendo um paciente, 1 hora, depois vem outro paciente, e a gente às vezes não tem tempo de passar tudo que a gente quer para aquele pai,
de orientação, né? Então, eu acho que vai ser um divisor de águas mesmo, assim, porque é uma troca de conhecimento. Aquela família conhece aquela criança melhor que eu. Mas eu tenho um conhecimento científico, sabe? A gente tem uma bagagem muito grande para dar. Até uma mãe minha, nessa orientação, eu fiz tipo uma mini palestra sobre desenvolvimento da linguagem para explicar a ela como que acontece, sabe? Porque a gente não tem, às vezes, oportunidade de passar esse conhecimento. E isso, para mim, tem sido muito legal, muito bacana. E aí, aproveitando, eu não me lembro muito bem, mas eu acho que foi a Andrea que comentou sobre os vídeos, né, recebidos pelos pais, que os pais enviam. Então, esse é um momento muito produtivo de coaching, né? De coaching no sentido de ver o que o pai tá tendo de maior dificuldade em casa, ele vai, filma, manda pra gente, a gente analisa aquilo com calma. Sim. E aí a gente dá um retorno de acordo com a realidade dele. Então, esses vídeos que os pais enviam são essenciais para o trabalho fonoaudiológico, é muito importante. Sim. Porque a gente tem agora esse tempo de analisar a situação no mundo real, o que às vezes a gente não conseguia dentro do consultório. Né? Então, é super produtivo esse recebimento desse material. E essa troca que você está falando, a gente vai instruir o pai dizendo para ele, olha só, nessa situação está acontecendo dessa forma, porque esse momento do desenvolvimento da criança está acontecendo isso. Olha, se a gente fizer uma aposta nesse sentido, eu acho que a gente vai conseguir alcançar tal objetivo. Então, a gente consegue mapear direitinho a partir desses vídeos enviados, né? A situação real que está ali no dia a dia e o que a gente pode planejar como objetivo para que ele intervenha numa próxima vez que aquela situação acontecer, e a gente tendo esse lugar de instruir esse pai, de organizar para ele fazer, porque é ele que vai estar com a mão na massa. Sim. A gente vai estar na tela, né? A gente vai estar junto, a gente vai estar para qualquer coisa que ele precisar, mas é ele que está com a mão na massa. Então, é uma oportunidade fantástica para ele engajar no tratamento, e eu não tenho a menor dúvida de que eles vão voltar muito mais interessados do que antes, né? Claro, a gente sempre tem interesse familiar, mas eu acho que é uma oportunidade deles se interessarem ainda mais, porque eles vão estar muito participativos nesse momento, né? Com certeza. Sobre o teleatendimento, né? Então a gente faz isso, a gente pode receber os vídeos para poder fazer análise, a gente pode estar junto no momento do dia para poder fazer junto, né, uma atividade. Uma coisa importante que eu ia falar, os autistas não verbais também, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes eles podem estar muito ansiosos pela mudança da rotina, e às vezes a família ter a foto das pessoas que ele convivia antes pode diminuir essa angústia também, né? Você tá com saudade do seu colega, né? Não tá tendo mais aula, mas daqui a pouco o coleguinha vai estar de volta, a gente vai poder se encontrar, ou então propor para a família do colega, vamos fazer uma videochamada para eles se verem, né? Então acho que isso também é uma oportunidade do teleatendimento. Acho que pode ser rico, né? Essa experiência. A foto da fono. Olha, a gente não foi na Marcela hoje, mas a Marcela, vamos ligar para a Marcela, vamos dar um oi para ela, porque às vezes o atendimento não está acontecendo no mesmo horário que aconteceria. Em alguns casos sim, mas tem muitos casos que não. Às vezes o atendimento está sendo feito só com o pai, de orientação, e não está acontecendo com a família. Então vamos fazer uma videochamada só para dizer um oi, para matar a saudade, para poder fazer isso voltar a diminuir a angústia da criança de não poder encontrar com as pessoas, né? E essa aproximação é importante, né, Carol? Eu tenho até uma experiência, essa semana uma mãe falou assim, Marcela, eu não consigo fazer a musiquinha que ela gosta como você. Ela não presta atenção em mim quando eu faço a musiquinha. Aí eu falei assim, então vou fazer o seguinte, eu vou filmar como eu faço. E peguei minha filha, fiz minha filha de bonequinho e falei assim, olha, eu faço assim, quando ela deita, eu vou e canto a musiquinha, vou subindo. Aí fiz. Meu marido filmou, eu fazendo com a minha filha, né?
Aí a mãe disse que mostrou para a criança, e a criança todo dia quer ver um vídeo de eu fazendo a musiquinha. Então você vê o quanto esse laço afetivo também é muito importante, né? Está ali na memória. Uma criança bem pequenininha, mas que está ali na memória. Isso é muito importante. A Paula comentou sobre os autistas com dificuldade de vínculo, né, Paula? Se você quiser comentar, fazer uma pergunta, né, sobre essa pergunta, a gente, com os autistas mais graves, às vezes ele não vai estar sentindo falta especificamente de uma pessoa, mas essa sensação de angústia de não estar na mesma rotina que ele está, também pode trazer uma certa agitação. Então, conversar sobre essa rotina antiga, eu imagino que possa ajudar. E aí uma conversa intermediada por figuras, e aí dependendo, né, aquilo que eu falei antes, se ele é bem concreto ainda, a gente vai colocar fotos para poder ilustrar. Se a gente colocar, se ele for mais simbólico, a gente pode usar mais figuras para poder mostrar para ele que essa rotina vai voltar. Às vezes não é o vínculo com a pessoa propriamente dita, mas é o vínculo com a rotina, de sair da casa, de ir para a escola, de ir para a terapia, né? Então, com os mais graves, eu imagino que a gente possa lançar mão dessa conversa mediada pelas figuras. A Luana está perguntando se os pais aceitaram o teleatendimento, você viu? No meu caso, alguns pais aceitaram e outros ainda precisam de um tempo para se organizarem, né? Eles não falaram não, mas eu acho que eles precisam de um tempo, porque está muito no início, né? Deixa eu ver aqui a Luana. Luana, gostaria de saber dicas de brincadeiras e estimulação da fala. Meu filho nomeia algumas coisas, mas ainda não consegue fazer frases. Bom, eu acho que a gente pode propor uma brincadeira com os utensílios da casa. Qual é o cômodo que ele mais gosta na casa? Será que é o quarto dele, que tem os brinquedos dele? Então eu posso pegar o brinquedo que ele mais gosta e aí eu vou tentando fazer uma troca comunicativa para ele. Pega para mim o Lego, pega para mim, né? Você direcionar mais essa fala. E aí ele vai estar com esse feedback auditivo, ele vai escutando esses nomes, e que é o processo, né, normal da comunicação. Vocês começam a trocar os turnos comunicativos e estimular essa organização da fala dele. Eu acho que a fono dele pode te orientar, se ela estiver fazendo um trabalho específico de fonemas, quais são esses fonemas, e aí você vai usar as palavras-alvo que tenham esses fonemas que a fono estiver trabalhando. Eu acho que pode ser direcionado por isso, né? Ela te dá a dica de qual som que ela está trabalhando, imagino, né, que pela sua pergunta, que ele já está nessa etapa do desenvolvimento de trabalhar a fala especificamente, e aí você usa ludicamente no espaço que ele tem maior facilidade, que ele tenha maior prazer de estar, e aí você usa o que tiver naquele lugar para poder nomear, para poder conversar sobre aqueles objetos que têm aqueles sons, por exemplo. E engajamento, né, Carol? Estar engajado com a sua criança nesse momento, sabe? Ser prazeroso, eu acho isso muito importante, né? Porque às vezes os pais ficam presos assim, tem que fazer igual a terapia, mas não é, né? São pessoas diferentes, é um vínculo diferente, pai-criança e terapeuta-criança. Eu acho que também tem que ter isso entre eles, entendeu? O pai tem que ter essa consciência. A Paula colocou pra gente como lidar nesse isolamento com esses pacientes mais graves. Eu acho que a fono, ela tem que ter essa escuta do pai. Então, o pai vai falar pra gente, vai dizer, olha, para mim tá muito difícil a situação da rotina, ele quer continuar saindo. Então, eu vou tentar fazer com que, mostrar pro pai algumas estratégias para poder reorganizar a rotina dele dentro de casa. Então, por exemplo, é um autista grave, a gente pode propor para ele, deixa eu pensar uma coisa,
organizar o quarto, do tipo colocar o lençol na cama quando acorda, e aí depois no banheiro, primeiro ele organizar o banheiro para depois escovar os dentes, e aí colocar dentro da rotina do que ele faz em casa, alguns objetivos de trabalho da fono. Então associar o que o pai tem de dificuldade na rotina e o objetivo que a fono teria no consultório com ele. Mas para esses, eu acho que a gente precisa explicar o que é não poder sair de casa. A gente não pode sair de casa porque tem um bichinho do mal que está deixando todo mundo doente, e aí pode ilustrar para ele, se ele for muito concreto, que você está dizendo que ele é grave, provavelmente ele vai precisar de foto. Então tira foto, entra no Google, vê o que tem de fotos sobre o coronavírus, e aí monta uma sequência lógica para ele, né? A gente chama de historinha social, faz uma historinha social para ele sobre o corona, para ele poder se organizar de que ele agora tem que estar em casa. A partir do momento que ele se organiza, que ele entende que ele não pode mais sair, a gente parte para um outro, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é mostrar para ele o porquê dele não estar saindo. Sim. E depois que ele entendeu o porquê, e aí se eu precisar repetir isso 5 vezes para ele, de formas diferentes eu vou fazer. E aí depois eu organizo a rotina dele dentro da casa, de acordo com aquilo que o pai tá enxergando de dificuldade dele dentro de casa. E aí eu posso sugerir para o pai, como essas coisas simples de casa, né? Sei lá, não sei se no caso ele mora em apartamento ou não, mas se ele morar em casa, será que eu não posso ir lavar o carro? Será que não tem uma terrinha por perto e eu posso plantar um feijãozinho, sei lá o quê? Alguma coisa nesse sentido, para poder fazer várias coisas no dia, porque quanto mais ocioso ele tiver dentro de casa, mais ele vai se desregular. Sim. Então, acho que o cuidado é com a desregulação. Então, se a gente consegue manter essa rotina com atividades diferenciadas, diversificadas, e aí a gente, enquanto fonoaudiólogo, vai orientar de acordo com o perfil da criança, ele vai diminuir essa ansiedade, e aí os comportamentos dele, né, eu não sei o quão grave ele é, mas a tendência é que então esses comportamentos diminuam. Marcela fala sobre os tipos de atendimento. Eu não entendi essa pergunta. Tipos de atendimento. Eu acho que deve ser do tipo orientação do pai, ou receber esses vídeos. Acho que você pode falar o que você tem feito com eles. Eu tenho feito assim. Primeira coisa que eu fiz depois da nossa quarentena, que a gente entrou em quarentena, eu tive que perguntar aos pais qual era a demanda, sabe? Como eles estavam em casa. Eu fiz uma análise de como a criança está, de como a família está, como é a organização familiar. Depois eu montei objetivos práticos, simples para esses pais, que eu falei para eles terem em mente esses objetivos em todo momento. E aí dei algumas sugestões de atividades e pedi para que eles me enviassem vídeos, né? E eles me enviam vídeos no segundo momento, eu analiso e dou um feedback para eles de como está sendo, se está legal. Tem pais que às vezes fazem um estímulo com a criança na frente, ele por trás, e aí eu quero que fique trabalho contato visual. Então eu dou essa supervisão com os pais para a gente evoluir, né, nessa questão do desenvolvimento mesmo domiciliar, né? Marcela, a Elo, vocês tiveram alguma questão relacionada à cobrança do valor do teleatendimento? Percebo que alguns pais não reconhecem como um atendimento ou querem barganhar o valor, apesar de ser mais trabalhoso. Muito mais trabalhoso para nós, a elaboração e execução do atendimento. Porque assim, eu acho que a gente tem que... no meu caso, né, eu tô fazendo o mesmo valor de consulta, mas a gente tem que entender que tem pais que estão nessa situação também afetada, questão financeira, e eu tenho alguns pais que estão, e a gente está tentando entrar em um acordo,
sabe? Para a gente ficar bem nessa situação. E eu tô deixando os meus pais, porque eu praticamente só atendo crianças autistas, né? 90% da minha clientela hoje é crianças dentro do espectro. Então, eu tenho deixado eles bem à vontade, porque eu sei que eu como terapeuta de autista, eu entendo que para eles também tenha sido um choque muito grande essa questão do confinamento, sabe? Domiciliar. Então, assim, eu acho que a gente ainda está no início e a gente, tempo ao tempo, a gente vai conseguindo se reestruturar e orientar melhor essa família, sabe? Em todos os aspectos, porque eu acho que nesse momento a gente não está conseguindo ver muita luz no fim do túnel, sabe? Porque cada dia é uma coisa diferente. E nessa parte da cobrança do valor, também acho que é realmente um dia de cada vez, sabe? Eu acho que é muito, muito conversado com a família, né? Se a família entender realmente que o nosso objetivo de fazer essa consultoria com ela, ou que seja só com os pais num determinado momento, que seja receber os vídeos deles, que seja entrar num determinado momento combinado para poder fazer uma supervisão ao vivo, né, vamos dizer assim, fazer o atendimento ao vivo, eles entenderem que isso também é papel do fonoaudiólogo. Então, é um trabalho como se ele estivesse no consultório. Então, acho que a gente que tem que mostrar para ele o quão valoroso é isso, e se isso vai surtir efeito sobre a rotina da criança, certamente ele não vai questionar a respeito disso, porque ele está vendo que a gente está trabalhando, só que a gente está trabalhando à distância, né? Então, eu acho que é muito da troca. Eu penso que precisa de ter essa troca. Só voltando um pouquinho, a gente estava falando, né, da história social, e a Carol R. Silveira disponibilizou material falando de forma lúdica sobre o coronavírus. De repente, se alguém tiver interesse em entrar, né, no perfil dela, que aí provavelmente tem coisas legais lá. A Lu está dizendo, e como vocês abordam isso? Falam diretamente sobre um pagamento? Com certeza, né? Tem que ser uma conversa aberta. Olha, eu vou entrar, se for o online, né? O ao vivo, olha, a gente vai combinar um horário que for melhor para você, eu vou entrar ao vivo, a gente vai fazer junto, ou então, não, a gente vai marcar uma orientação, só eu e você pai, depois você filma e depois a gente discute sobre isso. Então, tem que ser uma negociação direta, falar assim, olha, por isso eu estou cobrando o mesmo valor do atendimento que a gente faz no consultório, mas e também acho que colocar na balança, né? Imagina, se é uma pessoa que tem dificuldades financeiras e agora está pior porque não sei, é um serviço informal e ela não tem mais o investimento das pessoas no serviço dela, é uma questão de subsistência. Claro que ela vai priorizar, de repente, comprar alimento, né? Sim. E aí não vai priorizar tanto o atendimento da fono, se for uma questão de sobrevivência. Então, isso tudo tem que ser negociado. Cada caso é um caso. Sim. Acho que é bater um papo e entender a situação real da família e explicar, olha, o meu objetivo é tal, é o mesmo objetivo do consultório, porém a gente está à distância, e entender essas nuances, né, do que está acontecendo na vida de cada um. É uma grande conquista, né? A teleconsulta, o teleatendimento. Eu estava comentando com os amigos outro dia que eu acho que essa quarentena veio para poder, em termos das questões tecnológicas, eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que a quarentena veio para mostrar para a gente o quanto é possível a gente fazer coisas à distância, né? Como é possível a gente manter qualidade de atendimento, de orientação à distância. Então, acho que é um caminho sem volta. Acho que agora não tem mais como não pensar na teleconsulta num dia que a criança está doente, né? Num dia que a fono estiver doente. Então, acho que é um caminho sem volta. E os conselhos estão aí exatamente para pensar normativas, para discutir normativas, para a gente poder trabalhar
também com essa nova possibilidade, com essa outra possibilidade. Acho que é tudo novo. Acho que as coisas vão clareando ao longo do tempo, né? E para os pais também, né? Eu acho que, às vezes, a nossa grande dificuldade é mostrar aos pais que eles são peças fundamentais. E na rotina do dia a dia, porque o paciente faz fono, TO, físio, psico, e eles não têm tempo, às vezes, para ficar com essa criança. Então, nesse momento, eles vão ver o quanto eles são peça fundamental. Eles são peças fundamentais nesse processo, sabe? E é o que você falou. E a nossa orientação vai ter um antes e depois, sabe? Exatamente. E a Elo até colocou, né? Todos os profissionais têm que se posicionar e se valorizar. Eu acho que é isso que a gente está discutindo agora, né? Eu acho que é a gente colocar para o pai o quão importante é a gente manter aquilo que a gente vinha trabalhando presencialmente. Sim. E mostrar para ele que à distância a qualidade vai ser mantida. E eu penso Sim. até que muitas vezes essa qualidade vai estar muito mais cuidada pelo fonoaudiólogo, porque ele vai ter que lançar mão de várias estratégias que ele de repente não teria no consultório para poder ajustar uma rotina que é da casa da pessoa, Sim. né? Que é uma família que tem mais 2 filhos, que tem o pai, que tem o funcionário que trabalha na casa. Então, o desafio para o fonoaudiólogo também é muito grande. E a família precisa valorizar isso. Então, é Sim. a gente que vai mostrar para ele o quão empenhada a gente está para manter essa qualidade. Se a gente diz para ele que a gente está empenhado, se a gente mostra para ele, se a gente colhe resultados daquelas orientações que a gente faz, ele não vai ele não vai questionar o valor ser diferenciado só porque é online. Então, acho que parte muito do profissional, concordo com a Elo. A gente também tem esse papel primordial. E eu estava pensando, Carol, hoje à tarde, nessa questão do teleatendimento, eu estava pensando até mesmo em crianças que não são assistidas e que ficam em lugares longe, né? Assim, não centrais e que tem poucos profissionais para orientar e tal. Eu falei assim, caramba, vai ser realmente, a gente vai poder ajudar essas crianças, sabe? Também no futuro, né? Com essa mudança da telesaúde. Eu acho que isso vai ser benéfico para todos, sabe? Sim. A Andréia colocou... Andréia, você, que saudade também. Que a teleconsulta é muito mais trabalhosa, porque a gente não tem material à mão, a gente não está no nosso ambiente de trabalho, então a gente também saiu da zona de conforto. Né? A gente fazer um teleatendimento, a gente está muito mais exposto do que a gente estaria no consultório. Acho que essa exposição também mexe muito com o nosso brio, né? Com as orientações que a gente faz. A gente tem que ser ainda mais cuidadoso para poder fazer a orientação, porque a gente está extremamente exposto, né? Tudo que a gente faz online é gravado. Então, o que a gente fala depois pode ser usado contra a gente, né? Então, a gente tem essas questões. É sim mais difícil, muito mais difícil. Então, concordo com a Andréia. Acho que é por aí. A gente tem que marcar o nosso espaço mostrando qualidade. A gente tendo responsabilidade sobre o que a gente está fazendo online, né? Exatamente. Eu concordo com a Andréia Micaela, que saudade também. O cuidado é muito mais detalhado, né? O feedback da família é mais frequente. Então, a gente acaba tendo mais trabalho mesmo, né? A gente realmente sai da nossa zona de conforto, sem dúvida nenhuma. Rosilaura coloca aqui, essa quarentena veio para diversificarmos o nosso trabalho. Verdade, né? Estudarmos mais, né, também. Eu acho que isso é uma coisa boa também, né? Quando você senta para você fazer um planejamento, um plano terapêutico domiciliar, você consegue analisar de melhor forma, sabe? Também nessa parte mais de conteúdo. Eu acho que isso é muito enriquecedor pra gente. Eu queria, voltando, né, para o nosso tema principal, que é o autismo, eu entendo que a teleconsulta tá tudo a ver, não tô
falando isso não. Mas voltando para o autismo, porque eu fiquei pensando na questão da brincadeira que uma pessoa perguntou, e aí a gente pensar também que a criatividade do fonoaudiólogo é bem grande, mas se essa criatividade também tiver já eximida com aquela criança, a gente também pode orientar. Tem no YouTube, tem no Google, né? Tem tanta ideia de brincadeira, tanta ideia de outras coisas que o pai pode fazer, e aí filmar essas intervenções e mandar pra gente poder traçar objetivos em cima dessas brincadeiras que eles têm feito, eu acho que também é bem legal, né? Aqui na região, as fonoaudiólogas têm compartilhado bastante essas ideias, essas atividades. Eu estou achando bem interessante. Sabe? Eu acho que isso fortalece muito a profissão, né? Sim. A gente não vê um fonoaudiólogo, outro fonoaudiólogo como concorrente, sim como inspirador. Então, a gente fazer essas trocas, eu acho que é muito válido, isso fortalece muito a gente. Ainda mais nesse momento de tantas incertezas, né? A gente precisa de compartilhar ideias, porque a gente pega uma ideia no ar e adequa ela ao objetivo que eu tenho com aquela criança específica. Então, a gente precisa estar mais junto. Acho que esse momento para fortalecer é meio estranho dizer, mas assim, a gente parece que está mais unido, né, do que quando estava presencialmente, porque tem realmente esse compartilhar de ideias para a gente cada um adaptar de acordo com a criança que atende, né, com a forma que atende. A Luana está comentando que utiliza muito o envio de links, né? Então acho que isso é bom compartilhar link, né? Vamos ver as pessoas que estão falando sobre o autismo, quais são as ideias delas, o que a gente pode adaptar dentro da nossa rotina. Acho que isso é essencial, essa troca. A gente vive, mesmo em isolamento social, a gente vive em comunidade. Então, essa troca entre fonoaudiólogos, para mim, sempre tem que prevalecer. A gente é uma classe, a gente não está disputando nada com nada. A gente tem que somar coisas, né? Somar ideias. Acho que isso é o mais importante, né? Sim. Então, voltando ao eu tinha anotado uns tópicos aqui, vou retomando enquanto não aparecem mais perguntas. Eu tinha anotado aqui a gente fazer uma reflexão também a respeito das diferenças individuais dessas crianças autistas. Então, por mais que a gente pegue essas ideias compartilhadas, a gente pensar nas diferenças individuais, a gente pensar o que é específico para aquela criança que eu, enquanto fonoaudiólogo, estou atendendo, porque eu preciso adaptar. Não tem como, ninguém é igual, né? Então, eu preciso apostar nessa diferença individual, propondo esses objetivos específicos para ela, para que o pai entenda que é aquela criança que eu estou apostando todo o meu potencial fonoaudiológico para ela, porque eu estou vendo cada diferença individual e estou propondo objetivos em cima delas, né? O excesso de eletrônicos utilizados pelos autistas, vocês têm alguma sugestão sobre? É sobre a ociosidade, né, Carol? Quanto mais a gente fizer uma rotina bem estabelecida, menos eles vão ter contato com as telas, né? Que isso realmente é uma questão bem complicada. E assim, e a gente tem que respeitar a questão da família também nesse momento, né? Mas saber ter um limite, né, também. Eu acho que tudo envolve o limite aí do eletrônico. Muitos autistas gostam, né, muito dessa tecnologia, e agora a gente está tendo tempo para ela porque eu não tenho atividades extras. Mas eu acho que é uma observação de mão dupla, é uma observação da criança e da família. Então, assim, qual é o perfil da família? Isso também é importante. Então, a gente também orientar o pai ao tipo de atividade que ele faz, porque se também o pai só está na tela o tempo todo, a fonoaudióloga orientar para eles fazerem uma brincadeira, de repente ele vai sair tanto da zona de conforto dele que ele não vai conseguir
Então, Sim. que tipo de brincadeira que o pai dá conta de fazer com a criança? Às Sim, vezes ele não isso é dá muito conta importante. de uma brincadeira de carrinho, de bola, mas às vezes ele dá conta de uma brincadeira de fazer bolo. Então vamos fazer um bolo, vamos lá, vamos pegar a receita. Se é uma criança mais grave, ela só vai pegar as coisas para mim, olha, pega para mim o ovo, pega para mim a farinha, enquanto a mãe vai fazendo. Então acho que é diversificar. Ele vai sair da tela se todo mundo sair da tela, né? Se Sim. um ficar na tela, claro que ele também vai querer. Então é o envolvimento da família inteira. Tem que observar se o pai, se a mãe, se os irmãos. Então, como que eu vou propor para ele uma brincadeira sem computador, ou sem tablet, ou sem celular, se o irmão está do lado assistindo televisão, se o irmão está do lado usando o iPad? Então, é bem complicado. Então, é a estrutura, a gente, dentro de casa, é a estrutura da casa. Não dá para eu poder tirar ele da tela se está todo mundo na tela, né? E essa estrutura estando modificada hoje, né, os pais em home office e tal, eles vão ter que arranjar uma estratégia mesmo para conciliar tudo, né? Uma questão Exatamente. muito pessoal. Tem um lado bom desse isolamento. Muitos pais que não acompanhavam a rotina dos filhos, os avós, as babás, que geralmente levavam para esses atendimentos, realmente. Eu acho que eu posso falar uma coisinha antes da gente fazer as despedidas, porque a gente precisa também acalmar os pais, que tá difícil para todo mundo, né? Que não tá difícil só porque o filho dele é autista, tá difícil para todo mundo que tem filho em casa. Então é diminuir essa angústia deles, dizendo, olha, vamos tentar da melhor forma, mas entenda que isso também está acontecendo com pessoas típicas, e se ele tem em casa um outro filho que não tem autista, ele também vai perceber isso. Mas se ele só tem um filho autista, às vezes ele vai ficar num nível de ansiedade muito maior. Então a gente também tranquilizar nesse sentido, né? Dizer para ele, olha, tá difícil até pra gente, que dá conta de expor com palavras, que dá conta de conversar sobre isso, mas que não é só porque ele é autista, é porque tá difícil para todo mundo ficar dentro de casa, né? Pra gente tá difícil. A gente quer ir andar na rua, não pode, vai no supermercado com o nível de alerta super ativado, porque não encosta em nada que não precisa e tal. Então tá difícil para todo mundo, não tá só difícil para quem tem autista, né, em casa. Então que as coisas vão se ajeitando ao longo do tempo, que a gente vai se adaptando a esse tempo de isolamento social, porque é se reinventar, acho que essa é a palavra. Se reinventar, porque a gente nunca passou por isso, né? Então, se reinventar, quem tem autismo, quem não tem autismo, é todo mundo, tá todo mundo se reinventando junto, né? Sim, a fonoaudiologia, nossos amigos fonoaudiólogos. Os conselhos, né? Os conselhos regionais, o Conselho Federal, tá todo mundo se adaptando a cada dia. Eu falo que a gente tem que, mais do que nunca, viver um dia de cada vez, porque a gente não sabe como vai ser amanhã. Então é tudo adaptação. E falar uma coisa para nossa classe: vai passar. Estamos juntos nessa, sabe? Vai passar. Para as famílias, vai passar essa fase e vão ter coisas novas e a gente tem que seguir em frente. Exatamente, se reinventar a cada dia. E entender que a gente está fazendo a mesma coisa, só que a gente está fazendo a mesma coisa à distância. Então é adaptar o meu plano terapêutico que eu tinha com aquela criança dentro do consultório, aquele mesmo plano terapêutico, aqueles mesmos objetivos dentro da casa, com a atividade que o pai faz, que a família faz. Adaptar essas atividades que eles têm do dia a dia deles de acordo com os nossos objetivos terapêuticos. Então, se não for possível fazer uma terapia mesmo, né, aquele tempo ao vivo ali, essas orientações eu acho que são essenciais para não perder o fio da meada dos nossos objetivos que a gente fazia. E eu tenho certeza que isso vai fazer com que os pais tornem cada vez mais parceiros nossos. Porque eles vão realmente
entender e sentir na pele tudo que a gente faz com a criança e quais são os objetivos que a gente tem com ela em terapia, no consultório, presencialmente, né? Exatamente. Todo mundo que esteve presente, então, muito obrigada. Lele, ó, beijo. Nesse tempinho que a gente teve, que passa muito rápido, eu espero que a gente tenha ajudado vocês, né, com algumas ideias e esclarecimento. Lembrando mais uma vez que o conselho está totalmente disponível para vocês através do site, enquanto a sede está fechada temporariamente por causa da quarentena, mas é só entrar lá no site do conselho, Crefono 1, e principalmente na página do coronavírus, né, com todas as informações que vocês precisarem. A gente vai ter lá no site, é só vocês entrarem, que vocês entrando no Fale Conosco, as dúvidas de vocês vão chegar aos conselheiros para poder responder vocês o mais rápido possível. Obrigada, pessoal, pela participação. Muito bom. Tchau, gente. Até a próxima. Até, Carol. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau. Marcela. Foi muito bom. Obrigada, Carol. Obrigada.